agradecer-te, por tua em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. É o Senhor, aleluia! Na cidade do nosso Deus, o céu é teu nome. Alegria de toda a terra. É o Senhor que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Glória a Deus, as palmas para Jesus. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos ao teu céu. Consagramos todo o nosso ser a ti. Exaltamos a ti, ó Rei Jesus. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos ao teu céu. Consagramos todo o nosso ser a ti.
Amém. Tá bom. Amém. Então eu tenho uma liberdade. Bem, amém. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses 2 é o capítulo. E eu quero ler com vocês a nossa passagem aqui, bem interessante para o nosso assunto aqui hoje. 2 Tessalonicenses 2 é o capítulo. Vamos ler o começo aí, tá? O primeiro versículo. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ponto. Versículo 2. Que não vos movai facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbei, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Tem um pontozinho ali, ponto, viu? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará com Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Pronto, até o versículo 4, igreja. Maravilha. Interessante quando você faz essa leitura, Paulo está dizendo, olha, Jesus não vem agora não, hein? Para os cristãos dessa época, 2000 anos atrás, Cristo estava voltando para levar eles a qualquer momento. Por que os cristãos aqui estavam tão ansiosos, tão referidos há 2000 anos atrás? Por que eles estavam tão ansiosos? Olha, Jesus pode vir nessa madrugada, Jesus pode vir agora, a qualquer momento e tal. Porque o próprio apóstolo Paulo advertiu aqueles irmãos naquele tempo que Jesus ia levar eles. E onde é que está escrito? Talvez seja uma pergunta, pastor, onde é que está escrito, pastor? Eu estou lendo para vocês a segunda carta de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Vamos ver agora a primeira carta. A primeira carta de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, 4 é o capítulo, e o versículo 16 e o 17. Portanto, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Ponto. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, plural, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, essa foi a primeira carta de Paulo para os irmãos de Tessalonicenses. Paulo falou sobre a volta de Cristo, e nesse processo da volta de Cristo, os mortos seriam transformados, e os vivos também transformados, e ambos, os mortos e os vivos, subiria ao encontro do Senhor dos ares. Os mortos aqui, meus irmãos, sim, Paulo está se referindo àqueles que morreram em Cristo. Ele não está se referindo aos ímpios, mas àqueles que morreram em Cristo. Então Paulo está conversando com a igreja, falando para a igreja da sua época, que Cristo vai arrebatar a sua igreja, que envolve aqueles que já morreram, estão sepultados, e também aqueles que estão vivos anunciando o Evangelho. Então, quando Paulo transmitiu essa mensagem, ficou no coração dos crentes. Será que Jesus veio nessa madrugada? E aquilo se divulgou entre os irmãos, de forma que eles ficavam pensando, será que veio agora? Olha, eu vou construir uma casa, eu acho que eu nem vou construir uma casa, porque Jesus vai vir agora, essa casa vai ficar para quem? Eu acho que não vou nem... eu só estou trazendo aqui um sim para vocês entenderem. Porque nessa segunda carta de Paulo, é o que ele nos faz entender, é isso. Ele está dizendo, olha, é como se ele dissesse assim, olha, na primeira carta que eu mandei para vocês, que eu escrevi para vocês, falando sobre a volta de Cristo, mas quero dizer para vocês agora, que não é agora não. Jesus não vem agora não, né? Ele só vem quando o mundo estiver minado de enganadores, de falsos profetas,
E vai mostrando, é o que ele está apresentando aqui, né? Agora, meus irmãos, 2000 anos se passaram, né? Nós estamos vivendo agora exatamente esse desejo dos cristãos naquele tempo deve estar em nós agora, de estarmos prontos, preparados para esse arrebatamento. Se Paulo vivesse hoje, pregando hoje para nós aqui, ele diria assim: olha, se prepare mais e dá as portas para arrebatar a igreja. Aleluia. Já Jesus. no princípio, aqui ele deixa bem claro. Deixa eu reformular para vocês. Olha, o versículo de número, o capítulo, você já sabe, é o capítulo 2, 2 Tessalonicenses, e o versículo de número 2, 3. Que não vos movai facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbei, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolo, como que de nós, como se o dia de Cristo já estivesse já perto. Então ele aqui está deixando bem claro para o discípulo. O dia de Cristo está perto. E isso há 2000 anos atrás. Eu estou falando isso para os irmãos compreenderem essa leitura, tá bom? Então vamos lá. Ninguém, de maneira nenhuma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Então o que Paulo deixa claro aqui nessa mensagem é que a volta de Cristo, Jesus vem para arrebatar a igreja, mas o mundo estaria minado de apóstata. Ele está falando de apostasia, está se referindo a pessoas que se apostataram da fé, do verdadeiro evangelho, desse verdadeiro conteúdo das palavras de Deus. E é exatamente o que nós estamos presenciando, igreja. É o que nós estamos vendo nos dias atuais. Nós estamos vendo um povo que se apostataram da fé. Eu vou só dar um exemplo para vocês. Nos lugares onde a verdade, a palavra de Deus é pregada e anunciada, a quantidade de pessoas é esta. É pequena, não é grande. Jesus disse que poucos há que a encontrem. Poucos há que a encontrem. Jesus disse que são poucas as pessoas que encontram Ele. Jesus Cristo é a verdade. São poucas as pessoas que encontram essa verdade, porque nem todos estão buscando a verdade. Verdade. Abre-se uma religião para lá, e o mundo todo está cheio de religião, e se aglomeram tantas pessoas, o número é incalculável. Mas, quando a verdade é dita, as pessoas vão embora, desaparecem, elas não ficam no ambiente. Aleluia. Né? Então isso se cumpre a palavra de Deus. Então Paulo está falando aqui de uma coisa terrível que estaria acontecendo nos últimos dias, e que essas coisas é o que verdadeiramente indica a volta de Cristo para arrebatar a igreja. Quando você pega o capítulo 24 de Lucas, aliás de Mateus, você vai se deparar com Jesus falando acerca dos episódios que sempre aconteceu e que no final seria mais intenso. Tremor de terra, nação contra nação, reino contra reino, pestilência, doença, e Jesus vai mostrando. Só que no final das palavras do Senhor, ele diz assim: isso não é o fim. Né? Isso aqui são princípios de dores. Mas o apóstolo Paulo, usado pelo mesmo Senhor, ele diz: olha, a volta de Jesus para ele voltar para arrebatar a igreja, o mundo estará vivendo uma apostasia. Repito, apostasia quer dizer abandono da fé. Qual a fé que eu tenho que seguir? Qual a fé que você, que nós, presente aqui nessa noite, temos que seguir? A fé do Evangelho. Então deixa eu mostrar para vocês. Quando você pega Judas, um é o capítulo, porque só tem um capítulo, essa carta de Judas, 3 é o versículo. Olha Paulo aí, ó. Não é Paulo, é Judas. Olha Judas aí, ó. Judas. A fé que de uma vez por toda foi entregue ao santo. Paulo está dizendo, aliás, Judas está dizendo que unicamente os santos têm a fé. Mas que fé é essa? O que gera fé? Romanos capítulo 10, verso 17, disse Paulo: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se a fé está conectada com a palavra de Deus, você não tem ideia do desespero de Satanás, da luta do diabo para arrancar essa palavra, ou o desejo das pessoas de ouvir essa palavra. Porque
Essa palavra promove fé, crença em Deus. E o diabo é inimigo da fé, é inimigo da crença, ele é inimigo das pessoas que verdadeiramente se voltaram inteiramente para Deus. Aleluia. Então vamos lá. Glória a Deus. Louvado Pastor, seja o então, nome do Senhor. se a volta de Cristo, para ele voltar, o mundo estaria minado desse contexto que Paulo está falando, aliás, desse texto que Paulo está falando, que daqui é que nós fazemos um estudo e vamos para os contextos. Se Paulo está dizendo que para Jesus voltar, o mundo estaria minado de pessoas de um total desprezo pelo Evangelho, então como é que se explica isso na atualidade? Como é que se explica? Se o mundo se encheu de religião, se o mundo está cheio de religião criada, religião a cada dia sendo levantada, etc, etc. Como é que se explica? Irmãos, o abandono da fé é o abandono das verdadeiras palavras de Deus. Eu vou mostrar para os irmãos que é assustador. Confesso para vocês que quando eu li a primeira vez, tive que ler uma segunda, uma terceira, uma quarta para entender aquele conteúdo. E depois que o Senhor me deu o entendimento, eu fiquei assombrado. Romanos capítulo 1, você estuda comigo, do versículo 21 até o versículo 27. Irmão, quando você pega essa passagem da Bíblia, ela é assustadora, porque Paulo fala para a igreja de Roma, mostrando que os cristãos de Roma tinham conhecido Deus. Pode ver lá. Tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus. Onde seus raciocínios ficaram botados, de sábio tornaram-se louco, trocaram a verdade pela mentira, amaram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Aí Paulo, isso está no versículo. Aí quando você vai para o verso 26, 27, aí você começa a ver algo daquilo que está acontecendo na atualidade. É terrível. Trocar a verdade pela mentira. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi pegar o Deus da Bíblia e colocar ele numa posição que Paulo nunca disse que aquela seria a posição do Senhor. Pedro nunca falou nada sobre o assunto, mas eles pegaram o Deus da Bíblia e colocaram lá numa posição que eles tratam até hoje de segunda pessoa. Olha, se é a segunda pessoa, então tem uma primeira, tem uma terceira, tem uma quarta, assim vai. Colocaram ele como segunda pessoa. Aí você diz assim, pastor, se colocaram Deus como segunda pessoa, quem ficou em primeiro lugar? O diabo, tratado pelo apóstolo Paulo de criatura. Isso é apostasia, é apostatar-se. Irmão, isso é tão grave. Se o cristão parar para analisar, por exemplo, às vezes eu fico orando assim, Senhor, não deixa o meu juízo ficar assim não, Senhor. Não deixa eu ficar maluco não, Senhor. Eu tenho orado para Deus guardar a minha mente, entendeu, igreja? Porque quando você emprega a sua mente, você olha no profundo, não é o ser humano vai crente vai corredor, e corredor da gente não corre, mas você fica ali, ao ver uma multidão. Então entra comigo, eu vou devagarzinho aqui para vocês compreenderem. Olha, quando você pega o último, não é o último profeta, porque aqui nessa sala tem profeta, tem o dom de profetizar. Mas o último profeta, com relação ao profetizar e deixar registrado aqui no pergaminho, ou no livro, ou na Bíblia, foi João Batista. Todos profetizaram até ele. E João Batista, irmão, é uma espécie de base, de concreto, assim, base, ó. Todos profetizaram até ele. Jesus disse que ele é o Elias, aquele lá, o homem de fogo, né, que foi levado numa carruagem. Então, olha o que está escrito, olha. João capítulo 1, versículo 30. João 1 e verso 30. Olha João Batista aí, ó. É dele a primazia. Ele está apontando Jesus Cristo como Deus da primazia. Você sabe quem é o Deus da primazia na antiga aliança? Você pega Isaías 44, versículo 6. O Senhor diz assim, olha, eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Ele está dizendo, eu sou o Deus da primazia.
Isaías 44:8 ele fala: eu sou o Senhor, esse é meu nome, minha glória a outro não darei, nem meu louvor às imagens de escultura, sou Deus da primazia. Como você está em Deuteronômio 6 e verso 4, está escrito: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único, Ele é o único, ou seja, Ele é o Deus da primazia, não tem outro. E João Batista está apontando Jesus e está falando exatamente isso. É dele a primazia porque Ele é primeiro. Depois vem o meu apóstolo. O meu apóstolo não é Pedro. O meu apóstolo não é Tiago, não é João. O meu apóstolo não é nenhum dos 11. Não. O meu apóstolo é Paulo. O apóstolo gentil é Paulo. É claro que a gente não vai dispensar as cartas de Pedro, não estou falando isso. Temos que ler todas elas e considerar homem de Deus. Mas a Escritura diz que Paulo foi colocado por Deus como mestre do gentil, apóstolo do gentil, guia do gentil. Então, olha o que foi que o apóstolo Paulo escreveu em relação a essa questão da primazia do Senhor. Colossenses 1 e verso 18, Paulo falou, estou mencionando aqui, mas a Catarina está filmando ali, vai ficar registrado. Olha, Colossenses 1 e 18, olha Paulo aí, ó. É dele quem? De Jesus Cristo, a primazia porque Ele é primeiro. Paulo diz, ó, Ele em tudo tem a preeminência. Quando você estuda a palavra preeminência, em tudo Ele tem a preeminência, Paulo está dizendo que Jesus Cristo, Ele é o Deus da primazia em todos os sentidos, em todos os sentidos, tanto no campo espiritual como físico. Já surgiu na terra alguém nascido sem a coabitação de homem com mulher? É só Jesus. Já pisou alguém na terra que não tem um pai biológico? É Jesus. Que não tem um pai? É Jesus. Já pisou alguém nesse mundo que nunca cometeu um pecado? É Jesus. Eu estou só reformulando aqui. Já pisou alguém na terra que não tem um pai? É Jesus. Cara, pai biológico ele tem aqui. José, aliás, pai biológico ele tem. Espírito Santo, né? Eu disse, padrasto, José era padrasto. E assim vai. Mas em cima disso eu vou dar uma palavra para vocês. Porque eu disse para vocês aqui que ele não tem pai. Não foi o que eu falei? Então vamos lá, pastor. Veja comigo. João capítulo 1, versículo 1 e 14. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você já sabe que o verbo era Deus, então segura. Vamos para o 14. O verbo que você já sabe que era Deus, se fez carne. Então tira a palavra verbo e coloca a palavra Deus. Deus se fez carne. A minha pergunta para vocês é: existe pai de alguém que se fez? Não tem. Então Jesus não tem pai. Vamos lá. 1 Timóteo 3,16. Parte B. Deus se fez carne. Tem pai de quem se fez? Qual é o pai de quem se fez? Não tem. Filipenses 2, versos 6 e 7. Senhor, sendo Ele o Senhor, sendo Ele Deus, a palavra Deus quer dizer Senhor, e a palavra Senhor quer dizer Deus. Sendo Ele o Senhor, se achou na condição de cego. Sendo Ele Deus, se achou na condição de homem. Eu pergunto, existe pai de alguém que se achou na condição de alguém que se fez? Não tem. Eu estou dando 3 referências, porque são as 3 referências bíblicas, meu irmão, na nossa exegese, que comprova uma doutrina para a igreja, um ensinamento para a igreja. Por isso eu estou dando para vocês as 3 referências. Então, Jesus Cristo não tem pai. Pastor, me explica, como é que ele chama Deus de pai? Porque, repito, Filipenses 2 e 7. Porque ele estava na condição de homem e não teve por usurpação ser igual. Então, nessa condição física, humana, ele disse, olha, estou renunciando tudo. Deixou tudo. Se fez, se achou na condição humana. Então, nessa condição humana, ele chama Deus de pai. Agora, quando alguém pergunta, Senhor, eu já ouvi o Senhor falando tanto do pai, o pai é maior, o pai que me viu está comigo, o pai não tem que deixar só. Eu quero saber quem é esse pai. João 14, você pega João 14, versos 7, 8 e 9. No 7, Jesus fala assim, olha, se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu pai. Já desde agora o conheceis e eu tenho visto. E isso chamou a atenção do discípulo. Por quê? João capítulo 18 fala que Deus nunca foi visto por ninguém.
E agora Jesus está dizendo, vocês estão vendo Deus. A palavra Pai na Bíblia quer dizer Deus. Vocês estão vendo Deus. Eu sou Deus. Olha o outro, Filipe. Senhor, mostra para nós o Pai, isso nos basta. Os discípulos não creram. Era impossível acreditar. A simplicidade de Jesus é tamanha. Não dava para acreditar. Aí o Filipe, Senhor, mostra para nós o Pai, nos basta. Em outras palavras, se o Senhor mostrar para nós, a gente promete aqui, nós estamos em reunião aqui, prometemos que não vamos tocar mais nesse assunto. Olha o nome, Jesus, olha. Há tanto tempo eu estou com vocês e não tenho me conhecido, Filipe. Quem me vê vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Qual é a moral desse versículo? Jesus está dizendo, o Pai a quem eu me reporto é o meu Espírito, é o meu próprio Espírito. Então é aqui que eu quero que vocês façam comigo conjectura. Jesus está dizendo que o Espírito dele é o próprio Pai citado por ele. O meu Pai é o meu próprio Espírito. Porque se não fosse, ele teria mostrado para o discípulo. Então observe. João 4, 24 diz a Bíblia que Deus, o Pai, é Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, Paulo diz que só tem um Espírito com relação à atividade, só tem um Espírito que opera tudo em todos. Carta aos Efésios 4, versículo 4, Paulo fala de um corpo e de um Espírito. Então já fica claro aqui que com relação à divindade só tem um Espírito. Agora veja o que foi que Paulo escreveu. 2 Coríntios, 3 o capítulo e verso 17. Se Paulo, ora, o Senhor, se referindo a Jesus, é o Espírito. Te dei mais uma vez 3 referências, porque é o que forma a doutrina na igreja. Então, só tem um Espírito com relação à divindade, só tem um corpo gerado pelo Espírito, conforme um corpo e um Espírito conforme a palavra, e o Senhor Jesus Cristo é o Espírito, diz o apóstolo Paulo. Então, ele é quem, afinal, pastor? Ele é o Deus da primazia. Foi colocado como segunda pessoa. O que é isso, pastor? Abandono da fé, apostasia. Repito, apostasia é o abandono da fé, é o abandono da verdade. Então, quando alguém abandona a verdade, se aposta tanto da fé, desse conteúdo verdadeiro. Amém, igreja? Então, estamos vivendo isso. Isso sem contar com os absurdos que a gente presencia todo dia. Aleluia, Os noticiários, as coisas mais absurdas. Irmãos, olha, nunca houve na história uma época que tanto crente fraco como está acontecendo nos dias atuais. Nunca houve na história. Irmãos, eles fazem clube, ficam dançando, e irmãos, é terrível, é terrível. Mandaram uns vídeos para mim que eu fiquei. Eu confesso para os irmãos que eu me escandalizei. Porque a Bíblia diz que a gente não pode escandalizar, mas eu acabei me escandalizando. Claro que eu sei disso, né? Mas aquilo ali foi demais. Hein? Os irmãos pegaram agora e mandaram para mim os vídeos. É terrível. Para você que é um cristão simples, entra por essa porta para ouvir o Evangelho, a verdadeira palavra de Deus, dita como ela é, para o seu coração, para a sua salvação. Se você fizer uma visita nesse lugar e você, olha, você sai vomitando do outro lado. E eles ainda colocam Deus, diz que Deus está lá, no sentido Deus. É terrível, igreja. Apostasia, abandono da fé. Acabou você. Você exortar as pessoas, elas vão ter você como um santarrão e colocam o dedo na sua cara. Você só quer ser santa. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui, à luz da palavra. Carta aos Hebreus, 12 ao capítulo, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu quero fazer conjectura. Carta aos Efésios 2, verso 8, 9 e 10. Pela graça sois salvos por meio da fé, por meio de vós, é um dom de Deus. Pastor, se a salvação está conectada a esse dom de Deus, como se explica o que você acabou de falar de Hebreus 12, verso 14? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, como é que se explica a palavra graça? Porque para muitos graça é favor merecido, e quem se expressa assim está certo.
Mas não é um favor imerecido sem uma regra, é um favor imerecido com regras doutrinárias. Então, quando o apóstolo Paulo disse que sem santidade ninguém verá Deus, Paulo estaria exagerando? Porque foi Paulo que escreveu Efésios 2, versículo 8, foi Paulo que escreveu. Essas cartas foram escritas por Paulo. Então, é preciso mencionar aqui o seguinte: quando Paulo escreve essa carta, de Efésios 2 e verso 8, eu citei os três referências, né? Eu citei o versículo 9 e o versículo 10 também, não foi só o versículo 8. Então, eu vou ler tudo para vocês, só para os irmãos terem ideia. Vamos lá. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Isso está no versículo 10. Então, nesses mesmos contextos do próprio capítulo, Paulo está dizendo que Deus criou obra para nós andar nela. Que obra é essa que Deus quer que eu ande nela? Se eu não estou vivendo a obra da lei, se a lei não foi para mim, a lei foi para os judeus, que obras são essas que Deus criou para nós, a igreja? E a santificação, irmão, sem a qual ninguém verá Deus. Isso aqui é fato. Então eu vou mostrar para os irmãos agora Paulo falando diretamente com o seu espírito, com a sua alma e com o seu corpo. Primeiro a Bíblia fala com o nosso espírito. Olha, vamos ver Paulo falando com o nosso espírito, vamos ver lá. 1 Tessalonicenses 5 ao capítulo e verso 23. 1 Tessalonicenses 5 ao capítulo, verso 23. Todo o vosso espírito, primeiro fala com o espírito, alma e corpo. Primeiro o espírito, segundo a alma e terceiro lugar está o corpo. Esteja meio que conservado irrepreensível. O que é irrepreensível? É alguém que não pode ser chamado a atenção. Irrepreensível para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo falou primeiramente da parte interna do nosso espírito. Aí a pergunta é: pastor, por que Paulo falou primeiramente do espírito? Eu vou dar uma explicação aqui para os irmãos, você vai entender. Tá bom? Veja. O que predomina sobre o corpo, é o espírito. É do espírito que sai. Jesus disse: o corpo, o seu espírito não presta, não serve para nada. Para nada serve. Tiago 4 e Tiago 2, verso 26, Tiago diz que o corpo sem o espírito está morto. Então, o que faz esse movimento, você conversar e falar, é o espírito que está em você. Então, quando o homem peca, alguém diz: pastor, se alguém pecar, não vai atingir o espírito, vai atingir apenas a alma. Quem pensa assim, precisa refazer esses pensamentos. Tudo bem. Jesus falou para o discípulo: olha, o espírito está pronto, a carne é fraca. Jesus falou para o discípulo que o espírito deles estava livre, completamente livre, pronto. Porém, aqueles espíritos estavam no corpo que tem carne e alma e carne, sentimento, natureza, lá. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas quando o pecado entra no ser humano contamina o espírito. Por isso que você pega a carta aos Efésios 2 ao capítulo, versículo 1, disse Paulo. Paulo falou assim: olha, o Senhor nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecado. O que foi vivificado em nós? O Espírito. O nosso espírito, na nossa incredulidade e pecado, estava inativo. Nós estávamos mortos nessa questão. Diz a Bíblia que nós estávamos separados. A palavra morto quer dizer separado. Nós estávamos separados de Deus. A gente não sentia Deus. Aí você diz: espera aí, pastor, então a nossa alma não é o vaso de Deus? A nossa alma, a alma nunca foi vaso de Deus. O vaso de Deus é o nosso espírito. Diz em Provérbio que o espírito do homem é a lâmpada de Deus. A palavra lâmpada quer dizer vaso. Deus habita no teu espírito, te ilumina, abre o seu entendimento, te ilumina. Aí do teu espírito é que vem para a alma. E onde está escrito isso, pastor? É que vê os benefícios para a alma, para o corpo. Primeiro é no espírito, igreja. Trabalha no espírito.
depois aqui vem para a alma, para o corpo, e assim vai. Onde é que está escrito, pastor? Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 13, disse Paulo: se viver segundo a carne, morrerei, mas se pelo Espírito, Espírito com letra minúscula, é o seu Espírito, se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, então viverei. Entende, igreja? Quando o nosso espírito está bem diante de Deus, você sente Deus, porque Deus age no seu espírito. É no espírito. Pode acreditar no que eu estou dizendo, igreja. João 4, 23, 24. Deus busca adoradores que adorem em espírito e em verdade. Tudo está ligado ao espírito, né? Então, quando o nosso espírito está em Cristo, diz a Bíblia que nos tornamos um espírito com Ele, com Ele, porque somos completamente iluminados nessa questão interna. E quando esse brilho de Deus está em nós, no nosso espírito, então nós temos os benefícios na nossa alma, nós temos os benefícios no nosso corpo e assim por diante. Só que essas verdades, meus irmãos, ela desapareceu lá das religiões de uma tal maneira que muitas vezes as pessoas cuidam só da parte exterior. Eu vou mostrar algo, vou fechar aqui a Bíblia, eu vou mostrar algo para vocês aqui que é incrível. Hã? Só a beleza externa. É brincadeira, pastor. Veja, meus irmãos. Olha o que eu vou te apresentar agora. Olha esse conteúdo aqui, ó. Veja. Você é corpo, alma. Eu estou tratando de fora para dentro. Você é corpo, alma e espírito, não é isso? Somos exortados a se santificar, espírito, alma e corpo, de dentro para fora. Então, eu vou apresentar agora para vocês o Adão no jardim do Éden. Deus fez o Adão. Ele fez aquele urim, né, de barro, depois soprou nas narinas e Adão tornou-se uma alma vivente, ou foi feito alma vivente, de acordo com a sua tradução. Então vamos dar uma olhada nessa questão aí, no capítulo 2 do Gênesis, né? Capítulo 2 do Gênesis. Então, no capítulo, você pega o Gênesis capítulo 1, verso 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui, as pessoas que mentem sobre o Evangelho, diz que é 3 fazendo uma pessoa. Só que quando você pega o mesmo livro do Gênesis 2 ao capítulo, versículo 7. E formou o Senhor, o singular, o Senhor, o homem, do pó da terra. Por isso eu dou sempre essa referência que é para os irmãos estar bem ligados, viu? Então vamos lá. Deus fez o homem, colocou no jardim do Éden. O homem, ele é espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Deus disse assim para o homem: olha, você pode comer dessas frutas, de tudo isso, que a sua visão dele. Até a árvore você pode comer. Só não vi Deus mandando comer folha, mas até a árvore ele podia comer. Tinha árvore comestível lá no jardim do Éden. Agora, desse fruto ali você não pode comer. Você não pode comer dele. Se você comer, você vai morrer. Toda a viração do dia, Deus se apresentava para Adão. Então, Adão estava suprido a necessidade física, que ele comia a árvore, comia fruto. O espírito de Adão estava satisfeito, porque na viração do dia, Deus se apresentava para alimentar o espírito. Eu disse para vocês que Deus habita no espírito. O espírito é apresentado como lâmpada de Deus. Então, Adão se alimentava. Mas Deus um dia chegou e viu que não era bom, tá só. Tinha algo em Adão que estava morrendo. Todo ser do homem é vivo. Eu disse, todo ser do homem é vivo. Mas algo em Adão estava morrendo. O que estava morrendo em Adão? A necessidade física do alimento, ele estava comendo bem, a tempo e a hora. Deus presente na vida dele, na viração do dia, se apresentava para ele. Mas a alma dele, não tinha alimento para a alma dele. O que Deus fez para ele? Arrancou dele uma costela, fez uma mulher. E agora Adão estava alimentado nas 3 áreas. Com as frutas, as árvores, a presença de Deus na vida dele, na viração do dia, e
a sua alma, agora o seu sentimento, estava conectado a uma mulher. Ele estava agora perfeito. Então essas três coisas é importante para a gente repetir aqui nessa noite. Então existem pessoas que cuidam muito da parte externa, mas já despreza a alma. Mas tem pessoas que até que cuidam um pouco da alma, mas já despreza o espírito. E assim Paulo está exortando a igreja: todo o vosso espírito, alma e corpo, plenamente conservado e irrepreensível, ou seja, não pode ser chamado a atenção, irrepreensível para a volta de Jesus Cristo. Então eu preciso estar bem com Deus no espírito, na minha alma, no meu sentimento e também no meu corpo. Quando não estamos bem, meus irmãos, nessa questão do sentimento, olha o que foi que Paulo escreveu. Você pega a carta aos Hebreus, parece-me que o capítulo 12 e versículo 15, se para a memória, é isso mesmo. 12 é o capítulo da carta aos Hebreus, 15 é o versículo. Paulo fala de uma alma uma alma que está em amargura, que chega a contaminar o ambiente, a contaminar pessoas e assim por diante. Se você parar um minuto ou dois perto de uma pessoa amargurada, você sai amargurado também. Se você parar um pouquinho ao lado de uma pessoa que dá na vida dos outros e plá, daqui a pouco você vai entrar também no jogo. É a alma. Então Paulo falou sobre essa questão. Nossa alma tem que estar bem, nosso espírito em primeiro lugar, nosso corpo em terceiro lugar. Existe religião que só fala do corpo. É só corpo para cá, corpo para lá, pau. Vem cá, meu irmão, você está santificado no seu corpo? Pastor. Me diga, quem é Jesus? Eu não sei quem é Jesus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é o arcanjo Miguel. Jesus é o anjo Gabriel. Não sabe quem é Jesus. Então imagine você como está o espírito dessa pessoa. Aleluia. Glória. Amém, igreja? Amém. Você não tem ideia da riqueza que você está aprendendo aqui nessa noite. Você não tem Aleluia, ideia, você não tem ideia. Eu estou falando de apostasia, onde as verdades foram excluídas dos ambientes. Louvo a Deus pela existência da Igreja Raio e pelos pastores que Deus tem levantado nesse mistério. Aleluia, Estão elevando, estão sofrendo juntamente conosco a rejeição das pessoas por essas verdades. Muitos atiram a mão na nossa cara, nos chamam de seita, nos chamam de enganadores. Eu vou sair daqui, roubei para ali, e eles não sabem o tamanho da dor que ele promove no coração dos pastores. Então os pastores honraenses sofrendo. E é lamentoso isso, é lamentoso. Eu não vou nem falar mais, eu estou com vontade de chorar, irmã Mira. Dá uma pausa lá, velho. Aleluia. Glória.